Olá, Evelyn, já com a gente. Olá, Chay. Décio já entrando com a gente, nosso convidado de hoje, vou fazer uma live bacana com ele. Olha aí, pessoal entrando já. Mas espera só um pouco que sem... Pera aí, eu vou sair e vou entrar de novo porque eu acho que deu chute aqui no... Deixa eu visualizar aqui o Décio, vamos ver se ele entra com a gente. Por que não tá... Minha Big Boss, amados. Deixa eu ver por que eu tô sem câmera aqui, pelo amor de Deus. Nunca tinha acontecido isso de entrar numa live e eu não aparecer na câmera. Deve estar virada. Oi, Décio. Ah, agora sim. Eu já ia sair da live e entrar de novo. Ai, olha o nosso público aí. Ai, as gurias, meu time aí, ó. A Chay, a Evelyn. A Evelyn vai estar com a gente amanhã no programa do Power Stream às 20 horas, quinta-feira. É inédito, programa inédito, né? E tu vai estar lá com a gente, não vai demorar muito também, né? Desce. A Chay já te apresenta, o pessoal já te apresenta. Te apresenta aí antes de começar a falar, porque eu sou metralhadora, começo a falar, não paro mais. Boa noite. Meu nome é Décio Araju, sou pai da doce Helena. Estou aqui a convite da Aline para falar de alguns assuntos pertinentes, né? Sobre perfis comportamentais na área do empreendedorismo. Isso aí, bem-vindo Décio, bem-vindo público, boa noite pessoal. Obrigado. A gente não divulgou essa live, né, Décio? A semana foi pegada, mas eu disse nós não chegamos a fazer card, mas nós vamos fazer porque o tema é muito importante. E eu já participei de uma live contigo no teu canal, e eu disse pro Décio, eu te quero hoje de noite para falar contigo, porque a gente está numa batida de começar a conversar com os empresários, não só através do meu canal, mas também através do canal da WH Comunicação e agora com o Power Stream, que a gente vai falar sobre business e negócios, né? Então a gente tem que falar sobre... Boa noite, Thiago, boa noite, pessoal. A gente tem que falar sobre empreendedorismo, sobre liderança e sobre, no teu caso, né, que é o teu foco, comportamento, né, Décio? E aí a questão que não quer calar, olha só o pessoal chegando. Como é que a gente faz para ter um mindset próspero em termos de comportamento, né? E aí vamos pensar em líderes, vamos pensar em empresários, vamos pensar em gestores, vamos pensar em pessoas que querem resultados. Eu trabalho no dia a dia buscando resultados com os clientes através do marketing, mas tu tem outras ferramentas, né, Décio, que são mais importantes, porque, não vou dizer mais importantes, né, que o marketing, mas começa antes, né? Que é o comportamental. Começa a falar sobre pegada comportamental humana para o empreendedorismo. A primeira coisa é você compreender estratégias. Há pouco tempo eu estava falando com uma menina aqui numa chamada que nós fizemos e falando de energia e de vibração. Primeiro você tem que estar bem consigo. Organizar o seu comportamento para consigo. Para a sua saúde física e mental estar próspera. E aí depois então tu vai direcionar como uma máquina humana, meter a cabeça no teu empreendimento e fazer acontecer. Se tu não estiver bem contigo, tu não vai conseguir fazer acontecer lá fora. Tem que estar bem pessoalmente. Isso tudo são questões de estratégias. Escolher as estratégias corretas e na hora do planejamento, compreender que precisa ter sempre um plano B. Porque na caminhada, muita coisa vai mudar. Você vai ter que acelerar, desacelerar. Principalmente nesse período agora, as estratégias todas estão mudando de uma hora para outra. Porque ninguém tem certeza do que vai acontecer amanhã. Já não se tinha antes. E agora está pior ainda. Nesses últimos 20 anos, a aceleração das coisas, da evolução, está muito grande. Há 20 anos atrás, vi uma novidade e eu poderia performar dentro de 6 meses, 8 meses, para fazer acontecer e acompanhar aquela novidade. Há 10 anos atrás, eu comecei a ter que organizar minha performance em no máximo um mês para poder acompanhar aquela evolução, eu já estaria para trás. Há 5 anos, eu teria o quê? Uma semana, 5 dias. E hoje, quando eu recebi a novidade, para eu poder me adaptar como camaleão, rápido, eu já estou atrasado.
Sim, Eu já sim. estou atrasado. Porque quem criou, quando lançou, ele já... Sabe a sua live? Quando você antecipa ela, você manda para alguns amigos, né? Aham. Os que virão descobrir depois que a sua live está no ar, ela já começou. Eles já estão um tanto atrasados, perdendo parte do assunto. Sim, E é verdade. assim que as coisas funcionam hoje. Então você precisa estar muito bem condicionado fisicamente, mentalmente, espiritualmente, com as pessoas que você se envolve, principalmente os seus contatos, para poder sair junto. Se não sair na frente, porque não foi você que Exato. criou, sair junto. E aí sim, aí as coisas acontecem. Eu entro naquela bola de neve de acreditar em mim. Acreditar que eu consigo fazer acontecer. Eu tenho mais atitude. Eu tendo mais atitude, eu fico mais realizado no fim do meu dia. E eu durmo melhor, eu acordo mais descansado, eu consigo pensar melhor. E eu faço acontecer mais. Eu consigo uma demanda muito maior em menor tempo. E aí sobra dia, sobra tempo para as minhas coisas, para as minhas pessoas. Então eu performar comigo, para depois performar com a empresa ou com os outros, é o mais importante, a principal estratégia. Muito bom. A Chay comentou aqui, tu estava falando da tua autorresponsabilidade. Em que nível que a autorresponsabilidade está relacionada com tudo isso que tu falou? Porque tem que ter vontade, tem que ter persistência, tem que ter foco. Isso é autorresponsabilidade ou não é uma relação? Como é que faz isso? Como é que bota tudo no balaio e tira o que tem que tirar daí? A autorresponsabilidade é a base de tudo, no meu entendimento. Meu entendimento não é a verdade absoluta, é o meu entendimento. É a minha prática. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade me leva à atitude. Atitude vem de ação. Sem ação nada ocorre, nada acontece. Muito bom. Então a autorresponsabilidade é a base de tudo. É quando eu começo a me apropriar da vida. Eu falo muito da diferença entre o indivíduo e o sujeito. O sujeito, ele se submete. Ele se sujeita a fazer as coisas. Ah, quando estiver faltando comida, eu vou buscar um bico. Quando eu vou reclamar de alguém, vou pôr a culpa em não sei quem. O indivíduo não, ele busca para si a responsabilidade. Ele se apropria da vida, ele faz acontecer, ele cria novas estratégias. Ele se antecipa à dificuldade. Se o meu custo de vida é 5, eu estava ganhando 6, passei a ganhar 5,5, eu não vou esperar chegar no 4,5 e faltar. Opa, chegou no 5,5, eu tenho que buscar alguma outra forma, alguma outra demanda, ou melhorar a minha demanda, aprimorar o que eu tenho, para eu voltar no 6 ou ir para o 6,5, que é o mais importante, 7. Muito Isso é o que o bom. indivíduo faz, isso é autorresponsabilidade. A gente está falando aqui de perfil empreendedor, né? Porque o Décio trabalha com comportamento, né? Décio, para quem está chegando agora, também, né? Resgatar esse gancho, quais são as características, né? Se a gente pudesse pensar no DNA de um empreendedor, de um gestor, de um empresário que performa, que dá resultado, do ponto de vista de comportamento. Se a gente fosse pensar no DNA dele, né? O que a gente tiraria como característica para moldar? Vamos dizer assim, eu preciso fazer isso, eu tenho que ser igual a isso, eu tenho que me espelhar, porque a gente tem que se espelhar, a gente não pode invejar os outros, a gente tem que se inspirar nos outros, né? A gente tem que vibrar, ser feliz com o DNA vencedor, né? Quais são as características desse DNA vencedor em termos de comportamento de líder? Eu acredito que primeiro tu tem que ser tipo, filho de águia. Oi, tu vai ter que traduzir isso. Depois tu fala mais clarinho. O filhote da águia é o seguinte, quando ela chega no ninho que leva lá o alimento pro filhote, ele bate asa e abre o bico. Quando ele começa a bater asa, sair todo do ninho e conseguir bater asa 3, 4 vezes sem tocar com a pata no ninho, ela pega ele e joga no penhasco. Nossa. Porque ele já sabe voar. Uhum. Tá. É duro, é forte? Bom, talvez eu tenha sido filho de águia. Eu trabalho desde os 6 anos de idade e me sustento desde os 12. Mas graças a Deus eu tô aqui de forma lista, saudável. É tipo assim, ou vai ou racha. É mais ou menos isso. É muito melhor quando tu tem um embasamento maior, tu tem que teus familiares têm condições de te amparar por mais tempo, te ensinando a individualizar as tuas responsabilidades. Vamos de novo em autorresponsabilidade. Aham. Para não ser uma pessoa super protegida. Eu digo que pessoas super protegidas não têm perfil empreendedor. Ok. Porque elas aprendem a receber. O empreendedor tem que aprender a prover. Uhum. Eu vou mais adiante um pouquinho. Vamos lá. Eu falo muito que o excesso de possibilidades
frustra as oportunidades. Deve estar manjada de escutar isso. E eu repito sempre, não li em lugar nenhum, se alguém criou antes de mim é o dono, se não fui eu, não sei. Mas enfim, veio isso na minha cabeça um dia. Tu pega uma criança que tem 30 brinquedos diferentes. Ela vai brincar 1 minuto com cada um, em meia hora ela está insatisfeita, descontente. Isso é uma realidade. Que tem um brinquedinho que ela ajudou a confeccionar. Ela brincará com esse brinquedo 3, 4 horas, inventando qualquer outro obstáculo, alguma coisa com o brinquedinho dela, e ela estará satisfeita. E ela vai criar para melhorar. O empreendedor não significa que ele tem que vir de uma família humilde, pobre. Ser humilde não significa não ser pobre ou ser rico, enfim, financeiramente. Humildade, para mim, é a base do caráter humano para ser bem sucedido, de fato, independente se tem dinheiro ou não. Mas tu pega uma pessoa ele tem menores recursos, ele tem 2 caminhos a seguir. Batalhar, empreender e fazer acontecer, e aí conhecer o grau de dificuldade de cada coisa. E em cada possibilidade, esse cara vai criar uma ou mais oportunidades e vai decolar, ou ele vai cair no vitimismo. Você pega pessoas que vêm de famílias com bastante grana, bastante dinheiro. Muitas vezes são pais que vieram de um período de dificuldade, cresceram, empreenderam, fizeram acontecer. Tem um perfil empreendedor. Então eles deram para os seus filhos tudo que eles não tiveram. Até em excesso. Não ensinaram a conquistar. Cria-se então ali um perfil não empreendedor. Um perfil gastador. Um perfil não gestor. Porque o bom empreendedor ele tem que saber gerir. Porque senão ele vai ganhar, vai gastar, vai ganhar, vai gastar. Daqui a pouco ele vai começar a ganhar menos do que gasta. Aí ele não é um bom empreendedor. O bom empreendedor tem que ganhar, tem que sobrar, tem que investir mais, fazer acontecer para que o mundo fique melhor, mais pessoas sejam beneficiadas com o empreendedorismo dele, que no meu ponto de vista é para isso que serve o empreendedorismo, beneficiar a si que estão à sua volta, né? Crescer como fermento, tocou, inchou. Então tem essas medidas que tem que se analisar desde a vida da infância da criança, se eu quero criar no meu filho, ensinar para ele a ter um perfil empreendedor. E aí não é só empreender e ganhar dinheiro. É empreender na vida dele. É aquele cara que vai querer, se não levantar às 6 da manhã, às 5h30 para ir correr, para cuidar da saúde, quando chegar em casa aí, nem que seja de noite, cuidar da saúde dele. É o camarada que não vai ter vergonha de trocar uma lâmpada em casa, trocar a resistência do chuveiro, furar um parafuso numa parede. E ele vai buscar entender como é que as coisas acontecem para não furar o cano da parede, não arrebentar a rede elétrica. Ter a criatividade. Dá para dizer que ele é proativo, né? Sim, ele é uma pessoa proativa. Então o que ele busca? Quando ele vai fazer qualquer movimento na vida pessoal ou profissional, ele analisa o próximo passo. É como um jogador de futebol de excelência. Quando vai receber a bola, ele já está conectado para onde é que ele vai passar ela ou que drible ele vai dar. Sim. Ele não recebe, fica pensando. Não. Quando chega nele, já sabe o que ele vai fazer. E o bom empreendedor é isso. Quando ele vai comprar algo, ele sabe que o lucro dele está na compra, não é na venda. Perfeito. Ele sabe que quando ele faz o marketing de alguma coisa, ele tem que ter outro marketing linkado. Porque eu não sei dizer o percentual de pessoas que vão olhar o marketing dele e que não querem aquilo que ele está apresentando. Mas é muito maior do que os que de fato querem. Então, linkado naquilo, tem que ter algo que vai chamar a atenção desse outro público também. Então, isso é empreender, é tu conhecer um tanto de marketing. Ou, no mínimo, tu ter uma noção e ter pessoas da área específica, que é o melhor de tudo, para fazerem isso, terceirizar. Outro perfil do empreendedor também. É aquele camarada que ele sabe terceirizar o que ele não é muito bom. E ser o melhor possível naquilo que ele tem dom para fazer acontecer. Ele não pode ser ignorante no resto. Ele tem que ter uma noção. Mas o bom empreendedor, normalmente, ele não sabe muito de muitas coisas. Ele sabe um tanto de muitas coisas para ter uma boa cultura, para ter uma compreensão de que não estou enganando ele, tirando ele para trouxa. E ele sabe muito de algo específico.
Esse é o cara. Não tem um bom corredor de 100 metros que vai ser maratonista. Não tem um grande maratonista que será bom corredor de 100 metros. Eles sabem técnicas parecidas, mas são coisas distintas. E assim o cara vai ser melhor no ramo dele. E assim ele vai prover mais para o mundo e para as outras pessoas. Ó, então, deixa eu ver se eu entendi, pra gente sintetizar para quem tá chegando também, né? Tem bastante gente chegando, coisa boa. A gente falou que o perfil comportamental de um bom empreendedor, daquele que traz resultado para si, para as pessoas que estão ao redor dele, seria a parte saber terceirizar, que foi um dos itens que colocou por último, a questão muito forte da autorresponsabilidade, proatividade e saber prover, né? Seria mais ou menos esses principais ganchos, assim, que já fica a dica aí para as pessoas se olharem para dentro de si, né? Fazer aquele exercício, de 1 a 10, como é que eu estou nesse ponto, nesse quesito, o que eu tenho que evoluir, ou o que eu posso evoluir, já é um exercício, porque a gente sabe que alguns já vêm com essa habilidade, né, Décio? Imagino, né? E agora tu falando de comportamento, eu fico pensando isso, até que ponto o comportamento é desenvolvido, até que ponto ele é nato, né? E até que ponto ele é um dom, e até que ponto eu tenho que me esforçar para desenvolver, eu tenho que desistir, enfim. Então, esses itens aqui, as pessoas podem trabalhar, elas não é que elas, de repente, outro aspecto que tu citaste, tu foi criado de um jeito, então talvez tu não esteja tão pronto, não seja tão fácil para ti, né? Mas existem formas de tu se desenvolver. Eu queria que tu abordasse essa questão, né? Uma vez que a gente citou os pontos, como é que a gente se desenvolve o nosso comportamento para nos tornarmos cada vez melhores e do ponto de vista empreendedor, que é o que a gente está falando aqui. Primeiro, quero só mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. Eu vi agora uma mensagem da doutora Denise, minha amiga de infância, minha amigona. Então, um ser humano maravilhoso que trabalha com um serviço maravilhoso, cuidando também da vida das pessoas, né? Empreende na área da saúde. Que demais. Obrigado por estar aqui com a gente. Que demais. Muitos outros que eu não vi passarem, porque eu foco muito... Tava focado, né? O pessoal tava colocando aqui, eu tô tentando acompanhar aqui. Que bom, que bom. Depois eu vou assistir para ver os meus furos, né? Não, mas, enfim, ótimo. Uma coisa muito importante, quando eu falo em focar e ser muito bom naquilo que é o específico que você tem que fazer, você tem que estudar muito e treinar muito para ser bom naquilo que você quer fazer. Quando você busca estudar, treinar para fazer acontecer, não importa o seu berço. Um dia você se alinha. Um dia você se alinha. Então tem que ter vontade de fazer acontecer, a atitude. Assumir é isso aí, autorresponsabilidade. Assumir. E tem uma coisa que nós podemos organizar cá nas nossas vidas, e depois de uma certa idade, claro, elas começam a fazer mais sentido, que é eu refletir com a razão. Compreender que eu não posso ultrapassar o limite e deixar a emoção me levar. Eu não posso deixar a emoção me conduzir quando eu estou montando uma estratégia de negócio para dentro do empreendedorismo. Eu tenho que agir com o coração para não fazer nada que vai causar mal para outras pessoas. E depois eu tenho que colocar o meu coração com toda a força de vontade na hora da ação. Mas o planejamento ele tem que ser muito racional. Se eu tiver que dizer não, eu tenho que dizer não. Eu tenho que aprender muito mais isso. Se for a hora de eu dizer sim, eu estou preparado para fazer aquilo, para fazer aquela compra, fazer aquela venda. É a hora do sim, 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 assina, pronto. Eu não posso me enrolar. O empreendedor, ele é rápido. Ele pensa antes a estratégia, todos os pontos, até onde ele pode ir na demanda, até onde ele não pode. Quando fechou dentro daquilo que ele estudou, é sim, ou é não, e vai adiante. Ele não fica esperando, porque as coisas são muito rápidas. Se eu estou esperando para dar uma resposta para a Aline, ela está no celular aqui vendo o meu concorrente, e ela manda a mesma proposta para ele. Eu digo, pois é, mas quem sabe? E aí ele está, Aline, fechei o que? Ela está, desce. Olha só. Agora eu vou ter que pensar melhor, muito obrigado. Ela já fechou com outro. Aqui online, na minha frente. Então tem que ser rápido no gatilho. Rápido. E, é claro,
Quando eu digo rápido no gatilho, tem que ter pontaria certa. Tu não pode chegar atirando para tudo que é lado de qualquer jeito. Então tu tem que estar condicionado, preparado para fazer acontecer. Estudar muito, praticar muito. Se me falasse ali de modelar ou copiar, olhar para outras pessoas, isso é muito importante. Eu ver as pessoas do meu segmento, como é que elas foram bem-sucedidas, o caminho que elas fizeram, de onde elas partiram, qual é o estágio que eu estou. E se eu quero de fato seguir, não, mas essa pessoa tinha mais condições, ela já partiu. Muito bem, o que eu faço para chegar até onde ela estava quando ela partiu? O que eu preciso? Qual foi o caminho que ela trilhou, né? Pessoas eu vou ter... Exatamente, e ver que caminho eu tenho que trilhar para chegar lá no ponto de largada dela, se ela já largou na frente. Não significa que eu não possa. Eu só tenho que chegar lá. Depois que eu chegar lá, que eu já tenho o tênis que ela tem para correr, a maratona que ela vai correr. Ela corre 42 mil metros. Ela desde pequenininha corria 5 quilômetros. Eu não corria nenhum. Tá bem, eu tenho que começar a treinar para correr 5. Quando eu corri 5, equivaliu ao que ela tinha quando começou. A outra 5 anos mais velho, não importa. Eu quero chegar lá. Eu vou chegar. Se eu vou chegar com 50 anos, o outro chegou com 45, o pior é não tentar e tá nos 90 anos e não chego em lugar nenhum. Ô, Décio, tu falou planejamento, razão, né? A emoção não atrapalha um pouco isso? Sim, atrapalha bastante. Porque quando a gente tem nosso negócio, é difícil separar emoção e razão, por mais empreendedor e planejador que tu seja. Tô certa ou tô errada? No meu ver, tu está certa. O que ocorre, Aline? Eu tenho que entrar para o meu momento de planejamento como vou entrar para um jogo. Planejar, empreender é um jogo. Tinha empresas que vinham ganhando de goleada. Há 13 para 14 meses, eles começaram só a levar gol e já estão perdendo o jogo. E estão fechando. O que ocorre? Tem que mudar a estratégia. Tem que mudar a estratégia. Não significa que você está sempre ganhando, que você... O Brasil é o campeão de Copas. Aí levou 7-1 em 2014, porque não mudou a estratégia. Acreditou que ia dar tudo certo sempre. Que ia ser com o nome, com a cor da camiseta, e não é. Tem que mudar a estratégia. E o que ocorre muito, que eu percebo, né? E eu já falei muito nisso. Nós acabamos, muitas vezes, nos inspirando em pessoas que são muito boas de marketing pessoal, mas não são muito boas de atitude, de fato. E nós seguimos muitas vezes o que aquelas pessoas dizem, se comportam, modelamos nelas, e incorremos nos mesmos erros de ser mal-sucedidos como elas. Esse momento é um que você tem que ter muita racionalidade para não recorrer nos mesmos erros. Ser bondoso. Ser bondoso é maravilhoso, é necessário, é obrigatório. Servir o próximo. Mas quando eu sou bonzinho demais, eu vou ser bonzinho só para os outros, vou ser péssimo para mim. Então, no negócio, tu não pode ser bonzinho. No negócio, tem que ser justo. Bom. Tem que ser justo. Não é ser bonzinho. Porque se tu quebrar a tua empresa, que tu ergueu, tu tem 50 funcionários, tu foi bonzinho, tu quebrou ela, tu vai botar 50 pessoas, deve ter mais 3, 4 dependentes, 150 ou 200 pessoas, talvez passando fome. Tu não fosses bonzinho, tu fosses incompetente. Esse é um ponto importante. Isso é bacana, isso é importante. É uma linha tênue, né? É uma linha tênue entre até onde eu posso passar a mão, até onde eu tenho que dar limite, até onde eu me sinto mal, mas eu sou mal ou sou bom fazendo determinada ação. E aí tu levantaste um fato muito importante. Às vezes tu é bom num ponto, mas tu estraga todo o resto, né? Tem que ter muita diplomacia, eu diria, né? Muita inteligência emocional. Tu também falou muito de inteligência emocional, né, Décio? E eu acho que trazer inteligência emocional para essa esfera é extremamente importante para ter bons resultados, né? Sabe por que eu falo um tanto inteligência emocional, Aline? Porque é uma coisa que eu estudo muito para melhorar a minha. Uhum. Eu busco continuamente melhorar a minha inteligência emocional. Eu fiz agora um curso
de comunicação não violenta. Opa! Com a Vivian. Vamos fazer outra live sobre isso, então. Então, foi uma parte de curso, né? Para mim foi muitíssimo importante. Por quê? Porque eu tenho uma argumentação facial, digamos assim, muito forte, uma comunicação não verbal muito forte. As pessoas que me conhecem sabem, eu sou um cara que eu choro vendo o filme do Rei Leão. Eu sou uma margarina no sol de 40 graus. Mas quem não me conhece, que olha o Décio falando forte, sério, pode parecer que eu tô brigando, que eu tô bravo, que eu tô mal-humorado, que eu sou um cara turrão. E aí, será que eu mudarei toda a minha forma de expressão? Eu acredito que não. Já é o primeiro passo para não mudar, né? Acreditar que não. Até porque é uma marca minha, essa minha forma de expressão. Porém, o conteúdo da minha conversa, a forma de eu aguardar o outro, perguntar para ele e acordar com ele aquilo que eu concordo de fato e silenciar para aquilo que eu não concordo, mas não me faz mal, já muda totalmente a minha comunicação. Sim. A aceitação da minha comunicação. Décio, eu vou pegar esse ponto dos limites, das emoções, né, batendo com a razão, e vou tocar num ponto que é a ética. E eu quero saber de ti, da tua visão, teu feeling, né? Pode ser teoria, pode ser impressão, pode ser sensação, mas na tua visão, em que ponto, qual é a influência e a importância da ética nos resultados corporativos, né? Nos resultados de gestão, quando a gente fala em perfil comportamental? A ética, ela está atrelada à autorresponsabilidade. Quando eu chamo para mim a responsabilidade por algo que não foi bem sucedido dentro da minha empresa, por alguma atitude que não foi bem tomada, que eu sou o responsável por isso, eu não passo para o outro, eu estou sendo ético e justo. Ética vem para a justiça. Quando eu repasso que eu não sou autorresponsável, que eu repasso isso, que eu estou sendo injusto com uma outra pessoa, fatalmente ou hierarquicamente, de um setor de menor... Como é que eu vou dizer? Uma pessoa que está na empresa que é subordinada a mim. Eu repasso para ela a culpa, entre aspas, eu estou sendo injusto e antiético. Certo. A ética é necessária para haver justiça. E as empresas só se mantêm em pé quando tem justiça dentro da empresa. Quando quebra a ética, quebra todo o comportamento de responsabilidade entre as pessoas, o respeito entre as pessoas. Quando quebra o respeito, quebra o encantamento. Quando quebra o encantamento, quebra a vontade de dedicação. E quando quebra a vontade de dedicação dos colaboradores de uma empresa, a empresa já quebrou. Sim, porque já foi embora a produtividade faz tempo, né? O trabalho em equipe. Que é o novo modelo. Aí fica a fofoca, a falta de respeito. Desvio de foco. A intriga. De alguém desavisado, mas tá tudo certo. que tem a ver, né, essas questões de intriga, fofoca, enfim, atrasa. Os gestores já têm noção do quanto que isso atrasa, pela tua percepção, porque tu anda pelas empresas, né, dando palestras, enfim, pela tua percepção, tu acredita que esse novo modelo de gestão, que é humanizado, que é trabalho em equipe, que é integração entre equipes, que é ética, que são valores na frente. No marketing a gente sempre trabalha a arena de marketing, a gente coloca os valores da empresa, do negócio na frente de tudo, né? Até da comunicação. Mas até que ponto as empresas vivem isso? Elas já estão vivendo ou elas ainda estão... Porque muitas empresas é comum ainda aquela administração antiga da força, né? Baseada na força, baseada no medo, baseada muito na hierarquia, mais do que na integração, né? Integração entre as equipes, assim. Então eu vejo que na própria academia, as novas formas de administrar, elas já defendem muito essa questão do ser humano, né? O endomarketing, eu vejo isso no meu trabalho de endomarketing nas empresas, onde a gente trabalha muito a questão humana
dentro do negócio para então performar resultados, né? E como é que tu percebe que as empresas já estão olhando para isso, já estão prontas ou evoluindo para isso? É todo aquele trabalho que nós estávamos comentando antes, né? Tu estudar, tu remodelar, ser camaleão. Muitas empresas compreenderam que quando faz uma boa seleção com pessoas proativas e responsáveis, justas, que têm bons valores, a melhor coisa que tem é tu terceirizar, tu não agregar tudo contigo, tu confiar nessas pessoas, chamá-las para sugerir o que elas estão enxergando de onde elas estão, fazer a gestão do conhecimento entre todas as células da empresa, dar voz ativa aos colaboradores e gerir. Somente gerir. Porque eles farão acontecer. Vai pagar um curso profissionalizante, vai dividir esse curso com ele, se é importante para a vida pessoal dele, vai fomentar para a tua empresa crescer. Outros ainda estão com um olhar de economia não inteligente, vamos falar assim, que é fazer uma seleção de pessoas de menor valor comportamental para diminuir o custo, entre aspas, de preço da empresa. Quando eu mensuro o valor de um colaborador pelo precinho que eu vou pagar para ele, aí eu vou ter que ser um chefe, porque fatalmente eu trarei as pessoas que estão sobrando no mercado e que não conseguem parar em lugar nenhum por questões comportamentais. E aí o que ocorre? Não tem como eu delegar missão para essas pessoas, entregar para elas um setor e gerir avaliando resultado, porque eles não entregarão o resultado. Infelizmente, as pessoas não estão preparadas, elas precisam de uma melhora pessoal e profissional. Então, as empresas estão se adequando. Tem empresas que têm chefes e têm líderes. Isso gera grandes conflitos. Porque o líder busca uma seleção melhor, mas volta e meia ele tem que atender alguém que é lá do setor do chefe. E o camarada está cansado de ouvir coisa lá, dá respostão para esse aqui que é mais flexível. Isso causa um dano imenso na empresa. Então a empresa tem que alinhar o perfil dos líderes, alinhar o perfil dos gestores e alinhar o perfil de todos os seus colaboradores, para depois ela ter essa segurança. Agora, o que eu costumo falar e repito, toda empresa que seleciona pessoas para poder pagar mais barato por elas, ela está no caminho de quebrar. Porque ela não está trabalhando com valores, e sim com preço. E o produto dela não terá valor, terá um precinho. E as pessoas que trabalham com esse tipo de visão, aí eles têm que chefiar. Aí eles têm que estar todo dia demitindo gente, contratando gente, brigando com o cara, indenizando e tocando horror. Esse cara tem que ser linha dura. E ele vai ter um estresse. E tomara que ele nunca tenha um câncer. Porque estresse leva a isso. Aquele que liderar o trabalho dele não será o serviço dele não será um trabalho. Será uma coisa prazerosa, em que ele tem uma grande família dentro da empresa dele. É muito diferente essa forma de gerir. É inteligente, é lucrativa e é uma questão até de responsabilidade social, que é um nome bonito agora, né? Responsabilidade social para com as pessoas. Porque elas voltam para casa muito mais tranquilas para participar, viver com a sua família. Porque o trabalho é uma questão para sobrevivência. Estudar e trabalhar é para sobreviver. Né? Ele é feito para que a gente possa suprir as necessidades e viver. Então, e aí tu tocou num ponto nessa questão de chefia e liderança, né? Mas às vezes é muito comum tu ver na hierarquia pessoas em níveis mais baixos de entrada nas empresas, mas com um perfil tão forte de liderança, e eu já vi isso muitas vezes, parece que turbina, né? Essa pessoa se destaca de uma hora para outra e é natural, né? Tem pessoas que têm esse dom natural de mesmo entrando com cargos de subordinado, de repente aflorar, crescer e quando veja foi, né? E facilmente destaca, facilmente
viram líderes e assumem cargos bons de posicionamento. Pode ser porque tem dom, pode ser porque estudam, mas estão dentro de tudo isso que a gente está falando, da ética, da moral, da transparência, que cada vez, me parece, é mais exigido do mercado, né? Cada vez é mais exigido. Tem pessoas que elas têm uma certa aderência de coisas positivas. Elas são positivas, parece que de nascença. E eu acredito que sim, vem da vida intrauterina. De qual foram as reações, as preocupações dos seus pais, principalmente da mãe, na vida intrauterina. E aí depois na formação da personalidade até seus 7, 8 anos de idade. Sim. São pessoas mais confiantes, pessoas que tiveram uma vida com maior diálogo, maior tranquilidade, maior ida e vinda da conversa. Sabem o ponto que tem que parar, onde é que pode adentrar. São pessoas que têm facilidade em se comunicar. Elas falam e os outros compreendem. Elas escutam e aprendem. Essas pessoas... E são influenciadoras também, né? Ela desce também na moda agora. Inclusive tem muitos livros, né? Que falam, sabe influenciar, né? Existem várias didáticos, academias que falam sobre isso, né? São pessoas que naturalmente sabem se comportar, né? Sabem se comportar. São pessoas que têm elas se antecipam ao atrito. Aqui vai dar... Opa, vamos respirar. Eu vi outro dia uma palestra. Bom, uma das pessoas que comentou sobre essa palestra foi o Tite, o técnico da seleção brasileira. E depois eu assisti e eu perdi o nome do palestrante. Me perdoe. Ele fala o seguinte: antes de dar uma resposta, eu costumo me perguntar: eu posso responder sobre esse tema? Eu devo responder sobre esse tema? Eu quero responder sobre esse tema? Quando eu tenho tempo, que eu paro para fazer essas 3 perguntas, eu já ganhei muito para acalmar. Se era alguma coisa incomodativa, eu já consegui respirar um pouco, já baixou a adrenalina, já diminuiu meu cortisol, talvez até o tom da minha voz e a feição do meu rosto encaminha a mesma resposta que eu daria antes, mas de uma forma não agressiva. Fazer essas 3 perguntas é muito importante. Ter um momento de razão, de estar ligado para perguntar antes de responder, eu estou buscando aprender. Eu ainda não sei fazer em todos os momentos. Não é muito fácil. Agora, a gente buscando aprender, eu acredito que isso vai se tornando o famoso hábito. Sim. E daqui um pouco eu começo a desacelerar minha resposta rápida e compreender que, parei um pouquinho, tá, isso aqui eu posso responder, eu até devo responder, mas não é o momento, então agora eu não quero responder. Pronto, é um direito meu. Muito bem. E me diz uma coisa, Décio, tu falaste pegar esse perfil dessa pessoa que sabe se comportar, né? Isso aí também me parece uma habilidade que hoje as pessoas, inteligência emocional, saber se comportar, influência, como é que se estuda isso? Como é que se desenvolve isso? Né? Pode ser numa palestra, pode ser num processo de coaching, pode ser lendo livros, pode ser numa universidade. Onde é que é o caminho? Eu quero que tu aponte, eu quero que tu diga. Não é... deixou a bola ficando aí, agora tem que dar, né, os instrumentos, né? Como é que a pessoa faz para desenvolver essas habilidades todas? Essa habilidade da comunicação não violenta, que é um tema que está bastante em pauta agora, e eu quero deixar bem claro para todos, eu sou um camarada que eu não sou politicamente correto. Eu sou ético e justo. E eu busco muito conhecer aquelas coisas que me apresentam, primeiro, para depois eu dizer, olha, fez sentido para mim, não fez sentido para mim. É uma questão de ser bom ou ser ruim. Fez sentido, não fez sentido. A Vivian Laub, ela deu um curso agora, que eu fiz algumas horas de curso, inclusive, com ela, e ela apresentou um conteúdo muito importante. Para mim, ele fez muito sentido. Para poder melhorar coisas do meu cotidiano, da minha vida pessoal, da minha vida
familiar para levar para o mundo profissional e para as outras pessoas. Então esse é um caminho. A Vivian é uma pessoa que eu recomendo. Vivian Lauber, só aí nas redes sociais. L-A-U-B-E. Tá lotado, vai participar. Eu fiz os cursos vou chamar, de repente vai fazer uma live, nós três, a gente vai convidar ela. Então. Comunicação não violenta Desculpa, diga. Nós fizemos juntos aquele curso, que eu costumo falar que é um curso para trabalhar com a auto performance das pessoas. Questão cognitiva, sim, emocional, toda essa parte do planejamento dela para poder realizar aquelas coisas que na ansiedade a gente não consegue. É uma preparação para te conseguir planejar de fato, criar um novo hábito na tua vida e fazer as coisas acontecerem de uma forma adequada, pautada, dentro do que o teu dia demanda de tempo para te realizar, tu realizando um pouquinho cada dia e chegar onde tu queres. Curso muito importante, que também, com certeza, revolucionou muito na minha vida. E essa soma desses cursos, de leituras, eu gosto de ler um pouco, tem uns livrinhos aqui que eu gosto de ler eles. Todo aquele período que eu tive trabalhando com pessoas dentro da lavoura, quando eu era boia fria, as pessoas que eu escutava na rua quando eu vendia ovos, alface, desde os meus 6 anos de idade, meus professores sempre foram meus mestres, que eu sempre respeitei muito, meus pais, todo mundo me ensinou um pouquinho, nem que fosse a minha mãe com chinelo, meu pai com relho, ele me ensinava a ter o ouvido bom, né? Se o ouvido não escutasse, a bunda sentia. A gente começa a aprender de uma forma correta ou não correta, no olhar de um ou de outro, que existem limites. E a violência, ela entra quando se ultrapassa o limite para o campo do outro. Eu posso causar uma violência com uma pessoa simplesmente não deixar ela falar. Quando tu quiser entrar no assunto, eu não te deixar tu falar. Eu posso causar uma violência muito maior. E a comunicação violenta é aquela comunicação em que eu Décio, estou simplificando assim, em que eu tenho necessidade de fazer com que a minha razão alimente o meu ego, independente do que o outro me traga de argumento ou não. Essa é a comunicação violenta. Ela não precisa ser gritada, não precisa ser com palavras de ofensa, não. Também mas ela é uma comunicação na qual eu não deixo o outro sobreviver, eu não deixo o outro expor. E não é nem, até aprendi nesse curso, não é nem a questão de me colocar no lugar do outro, é eu enxergar o outro com as suas necessidades. Décio, eu não, até aprendi, sim, por favor. A gente tem uma ideia do quanto que uma comunicação violenta prejudica a performance de negócios. É possível medir isso? Porque a comunicação não violenta é uma tendência que as pessoas estão falando muito, graças a Deus, mas na prática é difícil, né? A gente vê, eu passo também por muitas empresas fazendo trabalho de estratégia e gestão de marketing e eu vejo rixas entre departamentos, eu vejo rasteiras entre pessoas e infelizmente isso é tão comum, que me parece que a comunicação violenta passa longe, assim, né, ainda, né? E eu fico pensando, porque como eu sou de fora, sou sempre terceira, para mim fica muito claro o quanto que aquela empresa está perdendo tempo, o quanto aquelas pessoas, aqueles departamentos estão perdendo tempo se matando ali, se ofendendo, se xingando. E aquele conceito de equipe, né, que parece batido, mas o óbvio tem que ser falado, que sozinho tu vai mais rápido, mas acompanhado tu vai mais longe, né? Esse conceito para mim, no meu ponto de vista, eu quero saber do teu, né? Tô fazendo todo esse enredo para falar o meu ponto de vista e depois saber do teu. Para mim, isso traduz, embasa toda a importância da comunicação não violenta, né? A comunicação violenta, para mim, ela é uma ferramenta imprescindível para o trabalho em equipe e para a performance de resultados. Eu ali não sei nem como medir o quanto o quão bom, o quão benéfico é uma empresa saber trabalhar a comunicação não violenta e investir nisso. Toda empresa, eu vou voltar naquela máxima que eu gosto de utilizar. Como eu trabalhei com equipes esportivas, trabalho com equipes esportivas e equipes empresariais, eu gosto de linkar isso.
Aliás, tem um cara que eu sou fã dele, que é o Bernardinho, né? Uhum. Eu gosto muito de assistir as palestras do Bernardinho, as lives dele. Eu não vejo muita live, eu não acho que ele não é muito de live, não, mas ele tem palestras maravilhosas. Para você trabalhar uma equipe vencedora, como diz o Bernardinho, você tem que transformar suor em ouro. Você tem que estimular a sua equipe a querer suar. Suar mesmo. Botar para quebrar, fazer acontecer. Por vontade própria. Você tem que ter uma comunicação com o seu time. Você acredita que vai ter uma equipe campeã se o técnico foi lá e só enfiar o dedo no jogador, na jogadora e humilhar? Porque tu errou, porque tu nunca acerta, porque... O cara vai morrer em quadra, vai morrer em campo, vai morrer na pista, não vai render. Não tem como. Então, dentro da empresa, se eu espelhar a minha empresa numa equipe esportiva, em tudo, selecionar os melhores, oferecer os melhores meios para a equipe, o melhor treinamento para a minha equipe, o melhor diálogo entre a minha equipe, escutar o que a minha equipe tem para dizer, escutar cada membro da minha equipe quais são as suas dificuldades, necessidades e desejos. Mas desce, como é que vou fazer isso numa empresa com 500 colaboradores? Muito bem, eu terei, se for preciso, 5, 10 profissionais para fazer exatamente isso. O Bernardinho não entra em quadra para jogar vôlei. Ele tem vários auxiliares que ajudam a treinar. Ele sabe jogar. Olha seleção. O arquiteto não é o cara que senta o tijolo no prédio. Nem o engenheiro. Ele tem uma equipe que vai fazer isso. Mas o prédio vai estar lá com a visão dele, com o desenho dele. Mas ele tem que confiar naquela equipe. E é isso que acontece com um bom treinador. Ele coloca a equipe dele dentro de campo, dentro de quadra, e ele confia na equipe dele, porque ele treinou a equipe antes, ele ofereceu os melhores meios, o melhor treinamento, tudo tem de novo. Ele tem a liderança daquela equipe, ele motivou aquela equipe. Ele é uma pessoa que faz acontecer no papel dele, então ele inspira. E quando ele inspira motivação, dura 1 minuto de jogo até o cara levar um carrinho no tornozelo. Inspiração vai até os 15 minutos de prorrogação, 30 do final do jogo, o cara está inspirado porque ele tem um objetivo. E aí é onde tu forma campeão. E o bom empreendedor, ele é um campeão. É claro que o cara vai perder. Eu treinei atletas muito bons, eu fui atleta. Eu era mediano, mas eu treinei atletas muito bons. E os meus atletas muito mais perderam do que venceram, mas se em 100 provas eles subiram 5, 6 vezes no pódio, pegaram medalha de ouro 1 ou 2, meu Deus, tem pessoas que treinam a vida toda e nunca sobem no pódio. Eu tenho que entender que a minha empresa fará 1, 2, 3 negócios excelentes e fará outros que vai ter pouco lucro. Mas eu tenho que estar trabalhando a minha equipe o tempo todo, para quando vier uma boa oportunidade, eu poder ganhar uma licitação, eu poder comprar algo mais, ter uma filial, saber recuar, saber avançar, tudo são estratégias. E o empreendedor tem que ser estrategista nato. Se ele não for estrategista nato, meu amigo, vai lá, te especializa, faz mais curso, entrega o currículo, trabalha dentro de uma empresa em que as pessoas vão ter a tua confiança, tu vai ser muito bom naquilo ali, mas cuidado. Empreender não é para amador. Principalmente num país como o nosso, que as taxas é taxado imposto em cima de tudo. Tudo que tu vai comprar, tudo que tu vai vender é imposto. Então, para tu não ser um sonegador, não ser um corrupto, tu tem que ser um estrategista nato para poder te defender e sobreviver. E fazer acontecer. E aí tá a paixão também, né? Aí que entra a ética, aí que entra a inteligência emocional para conseguir fazer tudo isso com ética, com paixão ao mesmo tempo, com integridade, saber conhecer teus valores, né, Décio? Se tu não sabe quais são teus valores, como é que tu vai contratar alguém, ou ter parceiros, ou ter clientes que comprem os teus valores, né? Porque se tu não consegue passar à frente aquilo que tu como verdade, a tua rotatividade de parceiros não é muito grande, né? Tu não consegue ter esse time que tu tá levantando, né? Então, quando tu inspira, tu
tá passando teus valores, né, Décio? Tá passando tua ética, tá passando tua moral, teus princípios, teus propósitos, tua missão de estar ali todos os dias, né? A tua energia. E isso tudo tem a ver com perfis vencedores, que é o que a gente está falando de perfil comportamental, né? Perfil comportamental empreendedor tem que ser um perfil vencedor. Não, tem que ser no sentido do que é para ti sucesso, né? Tem que ser no sentido do que vamos lá, não desiste, tem a persistência que nem tu citou, né? Então são todos traços de um perfil comportamental empreendedor e líder, né? Que busca resultados. E que sabe lidar com as frustrações também, né, Décio? Acima de tudo, sabe lidar com as frustrações, né? É aquela vida de atleta. É a vida de atleta, é verdade. Boa relação. Sempre. Tem dor, atleta dorme com dor. O que é a dor do empreendedor? Muitas vezes é dor nas costas mesmo, na coluna, de tanta coisa que ele... É verdade. Mas é a preocupação. Sim. A preocupação é uma dor. É uma dor mental. E aí ele tem que ter o cuidado para não se tornar uma dor da alma dele. Ele entender que ou vai ter que tomar um outro caminho, ou vai ter que aprender a chegar na casa dele, respirar, relaxar, para não adoecer. Porque se ele adoecer psicológico e fisicamente, a empresa dele vai ter que ser entregue para outra pessoa. Ou para o concorrente, ou para um outro gestor. Então, a responsabilidade consigo, com sua saúde física e mental, ela tem que estar sempre à frente. Eu costumo dizer sempre para as pessoas, você é o piloto que conduz o avião da sua vida. E esse é o único controle que você não pode entregar para os outros. Não pode ser um passageiro no avião da tua vida. Trabalhar e estudar são meios, viver é o fim. Então eu tenho que estar muito bem condicionado para poder cumprir bem com os meios, para que eles me tragam segurança e conforto para o fim, fundamento fim, que é viver. Eu, minha família, pessoas que eu posso ajudar. E essa inteligência emocional, ela auxilia muito na comunicação não violenta, que é uma chave para eu poder ter uma equipe coesa, uma equipe que tenha vários líderes que não fiquem competindo um com o outro, mas sim somando conhecimento, agregando a sua liderança. Fazendo essa gestão entre os líderes, gestão do conhecimento de todos os colaboradores, para quando faltar uma peça, outro ter uma noção e poder suprir, não parar o meu mecanismo. E acima de tudo, eu saber que quando eu saio do meio dos meus colaboradores, dos meus líderes, os comentários que eles têm para fazer de mim pelas minhas costas são aqueles comentários que eu quero que as pessoas façam quando eu morrer. Sabe? Esse cara é um cara bom, ele... o fulano é um... Eles chamam de chefe quase sempre, né? Mesmo que tu tenha um papel de liderança, eles gostam de chamar de chefe. Estou impregnado esse nome, o chefe. O chefe é um baita filho. É ruim. Porque começa a denegrir. Se um fala mal, 15 escutam. Se um fala bem, 3 dão ouvidos. Tem trabalhos que comprovam isso, em estatística. Décio, mas não é de... É 5 vezes maior o negativo. Mas não é fácil agradar, aliás, é muito difícil agradar a todos, né? Ainda mais quando tu tá performando, né? Hoje em dia, na sociedade que a gente vive, é difícil ter uma boa performance e conseguir agradar todos e ter elogio de todos. Daqui a pouco tu pode cair numa depressão, numa frustração, um sentimento de culpa por estar se sentindo não capaz de conseguir agradar todos. Isso também é um cuidado que a própria inteligência emocional, ela ajuda, né? No desenvolvimento, na habilidade do equilíbrio, né? Na habilidade de separar as coisas. Alinhamento de função. Uhum. Sim, tem uma coisa chamada alinhamento de função e de propósito. Se eu estou alinhado com a minha função, se eu estou sendo capaz, eficaz na minha função, e a grande maioria dos meus colaboradores estão alinhados comigo nas suas funções, aqueles que desalinham precisam de uma conversa, precisam de um novo treinamento, tem que se verificar de fato se eles têm perfil para a empresa ou não. Opa! Talvez eles tenham que ser convidados a serem substituídos. Mais uma vez a questão do valor entra, né? Tu saber qual é o teu valor para saber pessoas se encaixarem com o teu valor, né?
Claro. Se a minha empresa, eu cheguei numa empresa para trabalhar gestão nela. Eu tenho um grupo dentro da minha empresa muito bem alinhado, trabalhando bacana. É uma empresa que não tem ruído, não tem fofoca. Tá bonitinho. De repente, começa a dar problema, as pessoas começam a não gostar de mim. Eu tenho que rever como é que está o meu papel, como é que está o meu comportamento dentro da empresa. Porque o técnico de futebol ruim quer trocar todos os jogadores. Então tem que olhar o meu vestiário e ver quem é que está sobrando ali que não está alinhado com o propósito. Pode ser eu. E se for eu, tenho que pegar meu chapéuzinho e pedir licença. Não faço parte disso aqui, né? Licença. E sem julgamento, simplesmente não condiz, né? Não está alinhado, nem tu disse. Eu, Décio, não posso querer liderar uma equipe de pessoas que trabalham com marketing digital. Porque eu preciso ter um conhecimento para dar confiança a essas pessoas. Para que elas fiquem autoconfiantes, sabendo que se elas tiverem uma dúvida maior, elas poderão recorrer a mim. Que eu tenho algo a dizer para elas sobre isso. Só que eu não entendo nada de marketing digital. E aí como faz, né? Eu tenho consciência que eu não posso abraçar uma equipe, sabe? Se eu não tenho noção daquilo que está acontecendo. Eu só vou dar bola fora, eu vou desunir as pessoas. E o pior de tudo é que aquela criatura... Hoje eu estava escutando mais uma palestra que eu fico escutando, eu estou cozinhando ali, estou ouvindo, né? O cara está falando, eu estou aqui picando minhas coisas, mas estou ouvindo. Tem uma pesquisa que diz o seguinte: aquelas pessoas que são mais eficazes, muitas vezes elas demoram mais a aceitar um cargo ou um desafio dentro de uma empresa, pede mais tempo para pensar sobre do que aquelas que não têm conhecimento sobre o assunto. Porque para elas, se der certo, se der errado, elas não têm noção do risco que é aquilo ali. Sim. Elas não conhecem. Sim. É como uma criança pequena, sabe? Verdade. Ela vê uma poça d'água, ela quer brincar na água. Ela não sabe se aquilo ali é um negócio de 3 metros de fundura que saiu um tampão. Ela não tem noção do perigo, ela não tem noção do que está fazendo. Então, o gestor, o empreendedor, que ao mesmo tempo ele tem que... Muitas vezes o empreendedor faz o papel de gestor na empresa dele, ele tem que compreender que aquelas pessoas que estão prontas sempre para fazer tudo, podem ser pessoas de muito boa vontade. Mas fatalmente elas não sabem muito bem tudo. Sim. Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque é do papel da responsabilidade. Ô Décio, eu sei que tu tem um monte de informação sobre essa questão de comportamento, né, dentro de empresas, enfim. Então eu vou te fazer mais uma pergunta, né, porque já tá 1 hora aí de live. Vou te fazer mais uma pergunta. Isso, não cai nossa live. Eu tenho medo que caia, justamente. Então eu vou fazer mais uma pergunta para ti, depois eu vou te deixar livre para te falar mais alguma coisa que tu queira complementar que tu acha importante. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que tocar no assunto, pincelar, é aquela máxima, assim, eu consigo separar eu, Aline, por exemplo, eu como pessoa, do meu profissional e das outras áreas da minha vida, por exemplo, eu consigo virar a chave ou tá tudo integrado, eu vou mal nos negócios, então eu levo inevitavelmente isso para minha casa, para minha família, ou eu consigo ter uma inteligência emocional que eu consiga, né, não, aqui é lá, né, então eu deixo para trás, estou no meu horário de trabalho, faço minhas coisas, deixo meus programas aqui, agora eu vou para casa, vou virar a chave, vou ser feliz, né, ou vice-versa, estou infeliz na minha casa, no meu pessoal, e aí eu tenho que trabalhar no outro dia e consigo ir livre, feliz, maravilhoso, né? Isso é possível ou não? Como é que funciona isso dentro da tua visão? Vou desmembrar um pouquinho, Aline, aí eu vou falar da minha prática, tá? Tá. Quando profissionalmente eu não estou bem, digamos que eu estou com o meu custo de vida igual ou maior do que eu estou arrecadando. Tá. Eu estou em déficit. É claro que eu chego na minha casa desconfortável. Aham. Mas as pessoas que estão na minha casa, fatalmente, elas não têm culpa. Justo. Então,
eu tenho que conversar com as pessoas que estão na minha casa, que é a minha família, que é a minha base. Olha, tenho que tá ruim. Tenho que estar centrado, eu tenho que me organizar, eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de afeto, para poder estar com boa energia, porque eu vou ter que correr atrás, porque eu não estou vencendo nesse momento. Eu tenho que conversar, elas têm que saber da minha dor. Mas eu não posso chegar em casa apenas irritadíssimo, silencioso, quieto, calado, brigar com todo mundo. Isso é errado. Agora, eu vou trazer, não tem como. Eu, Décio, ser humano, não tem como eu tirar esse meu anseio. Não, agora ficou aqui, chega em casa, tá tudo bem. Não. O contrário disso. Não, algumas coisas não estão bem na minha casa. E eu estou indo para o meu trabalho. Eu, Décio, faço o possível e o impossível para não refletir isso nas pessoas. Eu lembro quando eu perdi o meu pai em 2005, 2 dias depois eu tive que dar uma aula de jump na cama elástica. Uma música bem alta. Bem alta para as pessoas ouvirem, porque eu nunca trabalhei com música alta demais. E eu subi na cama elástica rindo. Dei toda a aula rindo. E aí algumas alunas me abraçaram, que sabiam, e saíram. E eu fui pro banheiro. E aí eu sentei no banheiro lá da academia e larguei minhas poças de lágrimas, né? Mas tem muita força de vontade, né, Décio? Não é pra qualquer um, né? Dá-lhe inteligência emocional, né? Eu lido muito bem com momentos difíceis, Aline. Depois que passa o momento da dificuldade, aí eu desabo. Entendi. Mas eu lido bem. Então, assim, eu tive que aprender a conter o sentimento naquele momento da dor ali para fazer a coisa acontecer. Aí depois não adianta, depois ele vem, né? Aí vem, aí eu tenho que deixar fluir. Mas eu quero te deixar à vontade para tu fazer o encerramento da nossa live e dizer que falar de comportamento humano, para mim, é fácil. Cuidar do meu comportamento de forma totalmente eficaz não é tão fácil assim. É uma busca constante. Acredito que é infinita. Mas nem poderia ser diferente, né, Décio? Porque o comportamento humano, ele não tem fim, o aprendizado dele, o desenvolvimento dele, né? Se tivesse, a gente conseguiria enxergar a perfeição. E como dizem os sábios filósofos, quanto mais a gente sabe que não sabe. Então é um aprendizado infinito, né? E que bom que é infinito, porque assim a gente pode se aprimorar todos os dias, né? E que isso sirva de inspiração para os negócios, assim para a vida, né? Que assim seja. Décio, te agradeço muito a participação. Perfil comportamental, negócio, sucesso, tá tudo relacionado. A gente pode fazer imensas outras lives, né? O que é sucesso nos negócios, não nos negócios, comunicação não violenta. Nossa, a parte da liderança, tu falou em ser um bom gestor. A gente nem entrou, eu nem entrei nessa, eu ia entrar nessa questão, nem entrei. O que é um ser, afinal de contas, o que é ser um bom gestor na prática? Então, a gente tem tantas... a gente estava desenhando o perfil comportamental da nova forma de trabalho, nova forma de liderança, nova forma de administração. Os perfis comportamentais. A gente estava conversando, me veio na cabeça, nossa, a gente tem que falar sobre perfil comportamental. A gente está para te saber liderar, para te saber como se comunicar, inclusive, com as pessoas. Então, são tantas coisas que me vieram na cabeça enquanto a gente estava falando, que não tem como a gente falar tudo, é impossível, né? Mas a tua sabedoria... nos teus estudos, na tua academia, na tua experiência de vida, na tua história, são muito valiosos, sem dúvida nenhuma, né? E comportamento é algo que tem que ser falado e ser tratado, né? Porque é o que rege tudo. É o que rege a ética, é o que rege os resultados. A gente falou muito por cima sobre o quanto que o caminho do bem nos negócios performa, né? No final das contas é assim. Mas dá para aprofundar mais sobre isso, né? Porque o empresário gosta de resultados, dá para falar mais sobre isso, inclusive. Então, meus olhos brilham sempre quando a gente conversa, porque sempre tem muita coisa para falar, né? E a ideia é essa, a ideia é dizer que esse canal aqui a gente tá com o Paul Streaming para falar de business, para falar de negócios. A minha batida é gestão e marketing, né? Mas é uma gestão e marketing que olha para essas questões comportamentais, porque são as pessoas que fazem tudo, né? Então, a gente tem que falar muito sobre isso. Agradeço muito a tua participação. E, nossa, eu vou te esperar no streaming, né? Logo. E aqui também, pra gente conversar, aprofundar muito, muito mais
sobre essas questões. E já deixando também, né, as pessoas à vontade para conversar contigo também, te perguntar, te mandar perguntas sobre isso, para mim também, podem mandar pergunta, porque a gente vai dar conta de responder, né, de assessorar aí o que for que vier. Já podem seguir lá no @DécioTiaraju. Muito bom. E vai mandando pergunta, vai seguindo. Eu costumo seguir todo mundo de volta. Tá tudo certo. Décio, palestrante oficial. Não tá pulando no palco, né? Infelizmente, esse ano, talvez, quem sabe, né, Décio? Quem sabe, Deus sabe. E nós desejamos que seja em breve, porque eu tô precisando cheiro de gente, bastante gente. O Décio tem uma energia no palco imensa, né? Que parece que fica trancada dentro da tela, né, Décio? Na tela eu fico preso. Eu preciso pessoas. Não, tu tá numa energia, mas na tela não é a mesma coisa, né? Na tela não é a mesma coisa. Falta o cheiro. Então tá, obrigada, que caia. Uma ótima noite a todos. Um beijo. Obrigada, Décio. Até mais. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Sigam lá, hein?